Bem, eu vejo com muita preocupação Boris Johnson em Kiev, Putin falando muito duro em São Petersburgo, com o apoio da China, com o apoio dos países que estão no entorno ali da antiga União Soviética, os aliados mais próximos da Federação Russa. E, nesse contexto, todo um cenário no campo militar, que, repito, é muito claro que os russos têm vantagem importante no território ucraniano, porém, que Washington, Londres e a OTAN e grande parte da União Europeia estão aumentando seus esforços para prolongar essa guerra. Então, é muito complicado e o risco existe. Então, eu quero atualizar, quem está acompanhando tem que estar ciente disso. Tá? Assim como nós sempre dissemos qual era a situação real no campo de batalha, também temos que colocar a situação sob o ponto de vista do risco de acirramento desse conflito. Né? Exatamente, Robério. É essa a lógica, por isso eu fiz essa interrupção aí para colocar as coisas claras. Né? Porque senão o cara pode dizer amanhã, o Anita Blian diz que é a favor das liberdades, mas ele suprime comentários no chat? Não. Se vier me contestar com dureza em relação a uma análise, a gente tem maturidade para aceitar. Agora, para promover tumulto, para fazer comentários injuriosos, esse tipo de coisa, aí não cabe, a gente não vai permitir, não vai patrocinar e não vai dar espaço para isso. São coisas distintas, é bom que se frise. Tá? Não só sobre o aspecto legal, mas sobre o aspecto prático, sobre o aspecto ético, sobre o aspecto da dignidade do debate, né, que a gente propõe aqui. Então, o que está acontecendo nesse momento, gente, ainda me preocupa muito sob o ponto de vista do risco de que um conflito maior esteja sendo preparado. Inclusive, sob o ponto de vista de preparar a opinião pública no Ocidente para que isso eventualmente aconteça. Me preocupa sobremaneira assistir esses movimentos simultâneos, a própria Ursula von der Leyen falando sobre a entrada da Ucrânia e dizendo que a Ucrânia é europeia, é como se fosse uma pendenga sob áreas de influência. A Ucrânia é europeia ou a Ucrânia foi parte da União Soviética e tem influência do seu poder maior, que era a Federação Russa? Tudo isso é muito complicado. Né? O Putin falou também sobre o que ele chamou de fracasso de uma blitzkrieg econômica contra a Federação Russa. Né? Ele chegou a comentar, inclusive, sobre os rumores a respeito da morte dele mesmo, né, que tem sido muito repercutidos na comunidade ocidental, de um modo geral. A gente tem observado isso. E eu acredito que esse fórum, esse encontro econômico em São Petersburgo, tem sido também uma oportunidade para demonstrar que existem muitos aliados importantes, principalmente mais ao Oriente, que estão suportando os esforços da Federação Russa. Ele diz aqui, os rumores sobre minha morte são muito exagerados. Né? É sintomático de todo esse processo que o mundo vive nesse momento. Tá? É sintomático. A coisa está bem complicada. Ele fala também que vai cumprir com todos os objetivos da operação especial na Ucrânia, assim ele chama a incursão russa no território ucraniano, diz que não abdicará de nenhum dos objetivos da Rússia sem especificá-los quais seriam esses objetivos. Ontem o Peskov já disse que as áreas sob domínio russo, em relação ao aspecto da soberania, de Kherson, do próprio Donbás e das outras regiões ali, Mariupol, que faz parte dos oblastes do Donbás, que ficará a cargo das populações locais referendar ou não a questão da respectiva autonomia. Né? Repetindo que houve um delay, houve um atraso na fala do Putin depois de cyberataques em grande escala, segundo o governo russo, contra este encontro. A Ucrânia suprimiu também o visa free, a autorização de viagem sem visto que era dada aos russos. Há uma negociação importante na planta de Azot, em Severodonetsk, para evacuação de civis. É mais ou menos o mesmo cenário de Mariupol e da Azovstal, onde o remanescente de tropas ucranianas se refugia em subsolos ou em subterrâneos de grandes plantas nos arredores da cidade. O Kremlin já reage com o Dmitry Peskov a essa decisão da União Europeia de aceitar a candidatura da Ucrânia e diz que isso requerirá maior atenção por parte da Rússia. Diz que há um movimento que ele chama de tentativa de imposição de influência ocidental na Ucrânia que preocupa muito a Federação Russa. Bom, eu acho que com esse resumo,
nesses 15 minutos aproximadamente, a gente coloca para vocês porque o risco de um conflito, de uma hecatombe, alguma coisa nesse sentido, permanece. É muito complicado que nós descartemos que o mundo esteja assustado com tudo isso, do ponto de vista de nós termos aí. Inclusive, muita gente comenta que o Estado profundo nos Estados Unidos, que setores dentro do poder, do núcleo duro de poder em Londres, imaginam ou almejam, há muita fala nesse sentido de especialistas militares, de especialistas geopolíticos que tratam da geoeconomia, que eles poderiam almejar uma guerra nuclear limitada contra os russos, imaginando que pudessem vencê-los. Então, a minha preocupação é realmente muito grande acompanhando tudo isso de perto, esse cenário de perto. Ainda que eu remarque que, claro, o aspecto da posse das armas nucleares, sob o ponto de vista da manutenção do poder nacional, seja importante, mas também remarco que nós assistimos tumultos recentes no Paquistão, que há certo embate dentro da sociedade da Índia também. Ambos países são detentores de poder nuclear. Né? Então, é muito complicado o que a gente vive hoje. Então, além do poder nuclear, além do poder militar, há que se pensar no que eu tenho insistido todos os dias aqui para os senhores, que é a necessidade de um consórcio, de um perfilar, sob o ponto de vista da defesa, no caso do Brasil, pelos nacionais, que extrapole as pendengas miúdas, da raia miúda da macropolítica. Né? Não há contradição nisso. Né? Quando eu digo em macropolítica, grande política, nós podemos entender o seguinte: você pode ter uma posição política até de extremo antagonismo em relação ao outro lado, vamos chamar assim, mas nenhuma delas pode sobrepujar a ideia de que a união nacional é necessária no momento em que o mundo disputa aí hegemonia, áreas de poder político, áreas de poder econômico, áreas de poder de influência econômica e de poder militar. Não tem como abrir mão desse ideário. Isso não quer dizer deixar todo mundo igual, ou que não cabe um setor da sociedade. Isso é bobagem de quem quer trabalhar contra. Na realidade, a gente precisa lembrar que, sob o guarda-chuva do Brasil, cabem todos os brasileiros indistintamente, né? Aqueles que queiram trabalhar a favor dessa construção e dessa concertação.